exatamente. E qual foi o melhor papo que você teve? Fora o meu. É difícil nisso. O seu tá entre os melhores papos mesmo. Não, Eu tô mas brincando, tô brincando. Porque quando me perguntam isso, eu falo assim, mas você quer o mais engraçado, o mais profundo, o mais revelador? Cara, porque melhor é muito amplo. Pra mim, um papo revelador pra caramba, um papo profundo e humano, é com a Bruna Surfistinha, cara. Você vai assistir aquele papo e vai ver uma mulher falando da vida dela como ela nunca falou, cara. A André Surak também foi um papo, cara. Eu conheço a Bruna, ela parece uma pessoa sofrida, melancólica, Exato, né, cara? Né? Exato. Tem uma tristeza na fala dela. Tem uma coisa quando ela fala com os pais que não aceitavam ela. Tem uma coisa que, cara, você entende a pessoa por esse papo, entendeu? Agora, tem papos maravilhosos. Contigo, que é o que eu te falei, que é um tipo de papo que mescla. Às vezes um papo é só profundo e só humano, e isso não é ruim. O outro é um pouco humano, tem um pouco de humor, tem um pouco de informação, como o seu, como o do Danilo, como tantos outros. Tem papo que é muito engraçado, como o Nabote e o Ed Gama, que é um dos mais engraçados. Outro do Barbicha, que foi engraçado. Um recente agora que foi engraçado pra caramba, que, cara, a gente não se aguentava, que é o Sarro, o Maurício Meirelles e o Albani. Então, assim, tem melhores, assim, de várias formas, assim. Se você me falar qual é o melhor papo, eu vou falar com meu pai, cara. Porque foi uma chance que eu, num momento que legal. muito, muito difícil pra mim, tava passando uns problemas pessoais muito profundos, ele também de doença. E eu falei, pai, vamos sentar e conversar? Ele falou, vamos. Ah, que legal, cara. E aí eu conheci histórias da vida dele que eu não conhecia, cara. Olha só. Simplesmente porque eu nunca tinha sentado e fala, pai. Aí pergunta isso, pergunta aquilo, e você sabe. O pessoal da geração do meu pai, do seu pai, bom, seu pai talvez por ser artista, pode ser que seja diferente, mas meu pai nunca foi de se abrir, cara. Não, meu Nunca pai é a foi mesma coisa, cara. Nunca foi de falar, Meu pai filho, não- eu tô mal, eu Meu quero pai era um falar cara que, dentro de toda a genialidade dele, não vou dizer deficiência, mas um lado dele que era muito difícil era isso. É. Se abrir, mostrar sentimentos, entendeu? Eu acho que é da Demonstrar geração sentimentos. deles. Cara. É. Era uma geração que foi moldada pra segurar. E a criação também, né? A criação. Pô, Criação. meu avô, cara, meu pai fala que ele nunca recebeu um abraço do pai dele. Nunca. Imagina. Então, como que ele ia. Cara, eu mudei meu pai com o tempo. Hoje ele é carinhoso comigo, com meus filhos, com meu filho, com as pessoas que não era. Ele foi chorar depois de velho. Nunca vi meu pai chorando, nunca vi meu pai falando, hoje, filho, hoje papai tá mal, porque aconteceu. Nunca, cara. Ele era uma muralha, ele sempre passou. Nada me atinge, e eu sempre tive essa ideia do meu pai. Então foi uma surpresa minha, não durante o papo com ele, que eu já conheci ele um pouco antes, a gente já foi se abrindo mais. Mas a primeira vez que ele se mostrou mais humano, eu falei, cara, tanto que quando ele teve um problema no coração, eu falei, pô, meu pai tem coração, cara? Como assim? Ele quase morreu porque tem uma parada no coração aí. Eu achei que ele não tinha coração. Durante muito tempo eu falei, meu pai é totalmente cérebro e ele não tem coração, cara. E vem cá, qual foi o pior de todos? Já falei várias vezes, o Pablo Marçal, cara. Pô, foi um papo horrível, cara. E lá hoje você vai lá no papo, tá todo mundo falando, realmente é horrível. Depois que eu comecei a falar que foi isso, cara, porque foi assim, eu convidei chamei um convidado, um comediante, o Glu Glu, né? E ele foi lá e ele falou, pô, posso levar o Pablo Marçal? Cara, o cara caiu de paraquedas, velho. Ele não sabia o que era o podcast, era naquele começo ainda. Então ele foi lá sem saber quem eu era, foi saber o que era um podcast. Foi lá meio... Então, ele interrompia toda hora pra querer pagar de coach, entendeu? A gente ficou trocando uma ideia de boa, ele fala assim, Vilela, o que é a felicidade? Que saco, bicho. Aí eu falava, poxa, cara, mas... Não sei, felicidade é isso. Ele falou... Aí ele vinha com o texto dele, pá. A gente falando, ele olhando o chat assim, falava, o pessoal tá me xingando aqui. Eu falo, pô, Pablo, não vê o chat, presta atenção na Relaxa, conversa. cara, concentra aqui. Então, assim, foi horrível, ele sabe que foi horrível, eu falei que foi horrível pra ele, e ele voltou depois e foi um papo maravilhoso, entendeu? Mas foi ruim, e quem assiste esse primeiro papo vai ver que foi horrível, porque simplesmente ele não sabia o que era aquilo, entendeu? Queria acabar mais cedo. Falando, não, já deu, né? Tipo, não, cara, os papos são mais longos e tal. Perguntou se tinha lugar pra descer o helicóptero dele, essas coisas. Falei, não, é na minha casa, querido, eu não tenho ali ponto aqui. Porra. E de números foi ruim também? Cara, ele foi ruim. E ficou bom depois que eu comecei a falar que foi a pior entrevista. Aí o pessoal ficou curioso. A galera começou a assistir pra ver por que foi a pior entrevista. É o que eu vou fazer agora quando boa! eu chegar boa! em casa. Fala, foi a pior entrevista, foi a primeira. Aí a galera vai ver realmente.